Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série Apocalipse, Revelação. Nós estamos agora no final do capítulo 6, parte 3, né? Então, capítulo 6, parte 3, nós vamos finalizar o capítulo hoje. Bom, e finalizar significa que nós vamos estudar do versículo 9 ao 17. Bom, mas antes da gente começar, se possível, eu te convido a orar, né, pela nossa aula hoje. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, por tanta revelação, pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Obrigada por nos dar discernimento. Obrigada por aumentar a nossa fé, Senhor. Que o Senhor possa nos preparar para todos os tempos e épocas. Nós pedimos pela aula de hoje e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Capítulo 6. No capítulo 6 nós estamos abrindo os selos, né? Então, na aula do capítulo 6 parte um, nós abrimos o selo um e o segundo, o primeiro e o segundo selos. Nós falamos do cavalo branco, nós falamos do cavalo vermelho. Na capítulo 6 parte 2 nós falamos do selo número 3 e número 4. Nós falamos do cavalo preto e do cavalo amarelo. Hoje nós vamos abrir o selo número 5 e o 6, falar sobre as almas e sobre os eventos terrestres, né? O sétimo selo, a gente começa depois no capítulo 7, tá bom? Bom, então, abrindo o quinto selo, né? O primeiro da aula de hoje, nós vamos ler então do 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca. E lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Bom, então o quinto selo está nos falando sobre almas dos que haviam sido mortos, né, pelo testemunho. Também cita sobre as suas vestes e fala sobre uma orientação de esperar um pouco mais. Bom, dentro da nossa análise aqui, vamos começar pela questão das almas estarem na base do altar. Bom, base do altar, nós podemos ler lá em Levítico, capítulo 4, né? Fala assim, fala sobre os sacrifícios, né, de expiação. Fala, porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então, o altar era um instrumento, né, de salvação de Deus, de expiação dos nossos pecados, antes feitos por animais, e depois pelo grande Cordeiro de Deus, que foi Jesus, né, o sacrifício final. Então, essas almas têm um sentido muito de representação desse sacrifício de Cristo, né, que derramou seu sangue por nós, como o Cordeiro definitivo, aquele que realmente expiou, tirou os pecados do mundo, né, removeu tudo e fez a propiciação pelas nossas vidas. Então, essas almas podem representar nesse sentido o fato delas estarem na base do altar, né? Como se elas também derramaram a vida delas ali, né? O sangue delas pela fé em Cristo, por Cristo, né? Como se elas estivessem repetindo no sentido de participando então dos sofrimentos de Cristo aqui, nesses martírios que acontecem, então, durante os longos anos da nossa história. E falando em mártires, né, a palavra testemunha tem a ver, né, tem a ver, não, tem um sentido de mártir, né? Então, perseguição e martírio sempre fizeram parte da história da igreja, né? Sempre foram os cristãos, sempre foram perseguidos, principalmente no tempo do Império Romano. Então, essas almas aqui podem se referir às almas de todos os tempos, né? Das perseguições do tempo presente também e ainda de um martírio futuro que pode acontecer, né, nas tribulações, né, na grande tribulação.
Bom, então, esse selo, ele especifica essas pessoas que foram mortos, né, pelo seu testemunho em Cristo, né, por causa da sua fé. E isso gera ou gerou, né, nas pessoas daquele tempo, das igrejas que receberam essas cartas, o quê? Uma esperança, né? Então, imagina o povo daquele tempo sendo perseguidos, sendo mortos, né? E eles pensam, será que, né, que vale a pena morrer por Cristo, dar a vida por Cristo, pela fé? E quando eles veem, então, essas almas clamando por uma justiça, né? Elas conseguem ter esperança de falar, vá lá, vestes brancas, né? E Deus falando, espera um pouco mais. Então, é no sentido de ganhar força para permanecer na fé, para não negar Cristo, para morrer por Cristo, né? Para ser também, né, um desses mártires aqui. Então, elas conseguem ter esse vislumbre, né, da vida daqueles que eles viram morrer, né? Muitas vezes ali, brutalmente, pelo império. Isso traz uma certa paz, né? Para as pessoas que puderam ter acesso a essas cartas e para nós também por um futuro, né? Nós ficamos ansiosos pelo futuro, né? O que será morrer por Cristo? Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de como Deus apresenta esses que morreram, né? Que estão agora de vestes brancas, esperando um pouco mais de tempo. Bom, e falando nisso, falando sobre os mártires. Vamos ler algumas passagens, vamos navegar aqui pela Bíblia para a gente, para nós conectarmos outras ideias, né, outros lugares da Bíblia que têm esse mesmo sentido. Nós vamos um pouquinho agora lá em Lucas capítulo 11, 50 a 51, que fala então sobre essa perseguição. Fala assim: pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, essa geração será considerada responsável por tudo isso. Então aqui a palavra está falando, né, sobre o sangue dos profetas, né, desde o princípio do mundo, e ele começa lá em Abel. Então, pode ter esse sentido, né, de associar isso aqui a todos que morreram pela, pela fé, né? Então, pela fé, na verdade, em Cristo, né, no sentido, a fé em Deus aqui. Então, todos os sangue dos profetas, todos os que foram perseguidos, né, nesse sentido de martírio mesmo. Bom, sobre perseguição, nós falamos sobre as almas representarem, né, o sofrimento de Cristo também, ter o sacrifício. Então, Filipenses capítulo 3, nós podemos ler assim, o apóstolo Paulo dizendo: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Bom, então a gente vê aqui, né, a participação nos sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, né? Então, é, Cristo deu a vida por nós, né? Foi o sacrifício de Deus e a gente participar dos seus sofrimentos mesmo, sendo também sermos entregues também pela nossa fé em Cristo, né? Não negarmos, né, a nossa fé. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, né? Ele fala que ele também está pronto para ser entregue como libação. Então, as perseguições, elas sempre farão parte da vida cristã, né? E até a volta de Jesus. Bom, falando sobre o clamor das almas, então elas estavam clamando em alta voz. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? A gente também vê esse termo das almas clamar, os estudiosos associam, né, como sangue derramado daqueles que morreram por Cristo, das testemunhas, né? Igual quando o sangue de Abel clama, né? Então, esse sentido também não é necessariamente só as almas, mas pode ser o fato da derramar a vida, né? Então, a resposta de Deus foi, então cada um deles recebeu o quê? Uma veste branca,
E lhes foi dito que esperassem um pouco mais, porque eles estão pedindo justiça, né? Então, até quando você vai julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, eles estão pedindo justiça, né? Por essa perseguição, esse martírio. E ele falou que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos conservos, irmãos que deveriam ser mortos como ele, ou seja, isso iria continuar, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as vestes, né? As vestes, eles recebem vestes brancas, né? Então, no Apocalipse pode ter a ideia de santidade, de justificação, né? E também o sentido de fazer parte da primeira ressurreição, no sentido de que eles venceram a morte, a segunda morte não tem poder sobre eles, né? E justificação no sentido de que eles foram justificados por Cristo, né? Então, eles já recebem a veste, santidade no sentido de que eles estão separados já para Deus. Então, essa clamar por justiça também, dizer que eles, quando recebem a vestes, então tem o sentido de que a justiça já foi feita, né, neles, ou seja, eles já participam da justiça. E sobre a questão da ressurreição, né, de vencer a morte, né? A gente também pode associar ao Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, são os que venceram a morte, né? Então, eles participaram da primeira ressurreição. Então, tem esse sentido também que a gente pode analisar, né? Essas vestes brancas, essas almas ali, debaixo do altar. Bom, acho que nós falamos um pouquinho de tudo do selo número 5. Então, vamos abrir o selo número 6. Que tal? Então, vamos para a nossa leitura. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, caindo da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Continuando. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da ira deles, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Isso é um caos, né? Literalmente, uma catástrofe. Então, o sexto selo vai nos dizer várias questões que vão abalar o universo aqui, né? Terremoto, né? Então, terremoto, Deus gosta muito de terremoto, né? Quando ele faz se apresentar para Moisés, ele causa uns terremotos, né? Então dá uma ideia bem de Deus chegando, né? E sol escuro, nós vamos ver, lua vermelha, estrelas caindo, o céu se recolhendo, montanhas removidas. Bom, então a gente vai ver aqui muita escuridão e muito caos, né? 6 coisas acontecendo, né? No selo número 6. Bom, o que que significa o número 6, né? Aqui nas aulas a gente tem falando de cada número quando eles aparecem. Bom, nós falamos que o número 7, né, é a completude de Deus, né, o perfeito. Bom, o número 6, então, é o oposto disso. Ele está associado à imperfeição, a algo não completo, né? E ele também vem associado ao inimigo, às coisas malignas, né? Então, a gente vê lá o 666. Então, o número 6, ele é associado do tipo, né? As brincadeiras que as pessoas fazem para o inimigo. Olha, você nunca vai ser o número 7.
Ou seja, você sempre vai parar no 6, você sempre vai ser imperfeito, né? Sempre vai ser incompleto. Bom, e o número 6 também está associado a nós, né? A um número humano também. O mundo foi criado no sentido homem, né? No sexto dia. E, e aí a gente também vê várias outras passagens que envolvem o número 6, né? E nós. Bom, falando sobre o número 6, nós vamos ver então também que nós falamos de 6 juízos acontecendo. Então, repetindo: terremoto, sol escuro, a lua vermelha, as estrelas caindo, o céu se recolhendo e as montanhas removidas, né? Bom, nós podemos também ver do número 6 dos juízos de Deus, né? Contra o homem perverso. E ele faz uma lista de todos os tipos, né? Então ele começa pelos principais, os reis da terra, ou seja, os mais importantes, né? Os mais poderosos. E ele vai descendo, né? Os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, e ele fala todo escravo e livres. Se as pessoas separar o escravo e livre, aqui ficaria sete, mas como eles estão conectados, né? Os escravos, sendo os que são escravos e os que já foram livres. Bom, também a gente vê aqui seis tipos, né, de perversos, mas isso aqui ele completa todos, né? Ele dá exemplo de todos eles, né? Tanto dos pobres, os ricos, os generais, os reis, ou seja, Deus não está fazendo acepção de pessoas aqui no juízo também, né? Ele vai abranger todos as classes, né? Então, quando o juízo de Deus chega, não faz diferença para quem é o rico ou é pobre, ou é um rei, ou é um príncipe, ou é um general, né? Ou é um poderoso, todos passarão pelos mesmos juízos, tá? E falando, de juízo, a gente pode perceber então que esses homens perversos, homens no geral, né? Os humanos perversos, eles estão mais preocupados com a face de Deus, com estar na presença de Deus, o medo e o terror, do que todo esse caos que está acontecendo aqui ao redor. Porque olha o que eles dizem. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e nos escondam. Ou seja, tá tudo movendo, tudo escurecido, tudo estrela caindo, céu se movendo, montanhas, e eles estão o quê? Fugindo da face de Deus, né? Então, a face de Deus aterrorizava mais do que as catástrofes ao redor, porque ele fala: chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Então, às vezes a gente fica tão preocupado, né? Jesus fala: se preocupa com quem mata o corpo, não, mas quem pode mandar matar o corpo, mandar a alma para o inferno. Ou seja, às vezes a gente se preocupa com as catástrofes ao redor, mas a ira de Deus, né, nesse momento, a face, né, de Deus, daquele que está sentado no trono, a ira do Cordeiro, é terrível para esse momento do juízo, né? E falando então desse momento do juízo, nós vamos navegar agora um pouco na Bíblia para associar esse momento aqui dessa passagem do capítulo 6 com várias outras passagens na Bíblia que citam as mesmas partes. Então, nós vamos um pouquinho no Antigo Testamento, nós vamos ler Joel, Isaías, depois nós vamos ler o Novo Testamento. Então, a gente vai em 2 Pedro, Lucas, Mateus, vamos ler bastante agora, hein, gente? Então, vamos lá, a gente gosta de ler, né? Então, bom, começando por Joel. Tem então esse profeta Joel, ele cita esse momento aqui, ó, de Deus falando: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Isso te lembrou alguma coisa? Sim, o capítulo 6, né? Parte final. E ele fala algo interessante: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então aqui ele está separando, né, os perversos
dos que creem, né, dos que invocam o nome do Senhor, dos que estão na presença do Senhor. Mas ele cita os mesmos eventos nos céus, né? O sol escuro, a lua em sangue, até que vem então o grande, temível dia do Senhor, né? O dia do juízo. Bom, passando agora um pouquinho em Isaías, que tal? 34, versículo 4, fala também dos eventos no céu. Então, o profeta Isaías, né, profetizou: as estrelas do céu serão todas dissolvidas. Interessantes, dissolvidas, né, a palavra. E os céus se enrolarão, lembra que falou dos céus? Como um pergaminho. Então, vai enrolando. E todo o exército celeste cairá, como folhas secas da videira e da figueira. O profeta Isaías também, no capítulo 13, ele diz: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor. Então, as almas estavam pedindo o quê? Juízo. Nós adoramos justiça, não é? Nós, seres humanos, a gente pede justiça, Senhor. E o que que é a justiça? O que que é um Deus justo? O que que é um juiz justo? O juiz, para ele ser considerado justo, ele tem que fazer o quê? Condenar os culpados e inocentar os inocentes. Então, nós sempre pedimos juízo, juízo não, justiça para Deus, né? Mas a gente esquece que, né, nós somos pecadores. Então, se nós não passamos pela, pelo perdão de Jesus, nós estamos na lista, né, dos que vão receber a justiça de Deus. Porque quando a gente aqui na terra, a gente fala, quero justiça, mas a gente não para pensar que essa justiça de Deus, ela envolve isso, punir o ímpio, né, o pecador. E olha aqui o que essa passagem diz. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Então, algumas passagens do Antigo Testamento, Deus, ele sempre afirma a fidelidade dele, a misericórdia dele, porque ele fala, vai nascer o sol sobre os justos e injustos, né? Aqui, Deus escurece tudo, apaga tudo, desliga tudo e dá um sentido do quê? Ó, o tempo da misericórdia agora acabou, né? Esse tempo vai chegar, gente, né? A misericórdia vai acabar, né? E esses sinais no céu simbolizam isso também, né? De não dar esse brilho à luz, à lua, né? O sol, as estrelas. E aí, então, o profeta Isaías aqui é bem específico, né? Daí a gente entende, né? Por que que Deus está fazendo tudo isso? Ele fala: castigarei o mundo por causa da sua maldade, né? Então ele está sendo um juiz agora, um justo juiz. Ele está condenando os culpados, os pecadores, né? Por causa da sua maldade. Então a gente não gosta de justiça? Deus é um Deus de justiça. Então ele está trazendo juízo sobre a terra, justiça. E ele fala: os ímpios pela sua iniquidade, né? Pelos seus pecados. E darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis, né? Então, para todos os que passaram algo aqui na Terra, no seu tempo aqui, que viveram, né, uma perseguição ou uma maldade, as pessoas pedem o quê? Justiça. Deus, você vai fazer justiça? Você está vendo toda essa maldade no mundo? E o que que o Senhor vai fazer? Vai chegar o dia que será o dia da justiça, o dia do juízo de Deus, no qual Ele vai condenar todo o pecado, os pecadores, né? Os ímpios. E aí a gente lê também agora nós estamos no Novo Testamento, então nós estamos associando várias passagens a esse capítulo aqui. 2 Pedro 3, 6 a 7, capítulo 3, do 6 a 7. Olha essa parte. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então ele está falando do tempo de Noé. Por que que o mundo foi submerso, né, em águas? Por causa da perversidade do homem, que chegou no grau máximo para Deus, né? Então Deus vai lá e deleta de novo a terra e começa de novo. E a perversidade vai subir de novo ao grau máximo, né? Até chegar o juiz de Deus.
Então ele fala, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, então tá vendo os céus e a terra que a gente vê agora, estão reservados agora para o fogo. Você fala aí, o Senhor falou não ia pôr mais água. Ele falou que não ia pôr mais água, né? O arco-íris é a lembrança de Deus, da aliança dele conosco, de que nunca mais ele inundará a terra. Mas ele reservou então o quê? O fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então é o dia do juízo de Deus mesmo. Esse dia acontecerá, né? Bom, em Lucas capítulo 23, do 28 ao 30, olha o que Jesus disse. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram, os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Então você vê, Jesus faz uma referência ao dia do juízo, né? Então, que é a mesma frase, né, dos perversos lá, pedindo para as montanhas caírem sobre eles para esconder da face de Deus, né? Quem queria esconder da face de Deus também, que lembra, que te lembra alguém que queria esconder da face de Deus? Lembra Adão, que escondeu de Deus, né? Então, quando Deus chega para os juízos dele, para as correções dele, a gente quer esconder, né? E agora nós já estamos quase chegando ao fim. Vamos ler Mateus 24, do 21 ao 25. Depois eu vou ler do 27 ao 31 para vocês. Então, esse é bem longo, mas são as últimas passagens que nós vamos ler hoje. Bom, então em Mateus, Jesus vai descrevendo, né? Então ele fala: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve. Então Jesus fala de uma grande tribulação, como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, por causa dos eleitos, os dias serão abreviados. Se então alguém disser, venha, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Então, nós estamos sendo preparados, né, para todos os tempos e épocas, para o fim também. Então, Jesus, ele já nos prepara. E ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, ou seja, super visível, né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, agora ele já está falando da volta dele, né? Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Então, agora ele está falando que vai haver esse tempo de tribulação. E após a tribulação, imediatamente a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Tá vendo? Então, aqui a gente também pode associar com exatamente essa parte do capítulo 6. Então, ele fala que vai ter uma grande tribulação. Esses dias foram abreviados por causa dos eleitos, que surgirão falsos profetas, falsos cristos. E quando, imediatamente depois da tribulação desses dias, o sol então escurece, a lua não dá a luz, as estrelas caem e os poderes celestes serão abalados. E aí a passagem continua. Então, o que que acontece depois disso? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então, esse aqui já é Jesus chegando, com poder e grande glória. Esse aqui é o que a gente mais quer ver, né? E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, bem barulhento, hein? E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos. O que que é quatro ventos? Leste, oeste, norte, sul, ou seja, de toda a terra, de uma a outra extremidade dos céus.
Então, essa passagem, ela vai descrevendo, né, passo a passo as coisas, né, que acontecerão. Então, vem a tribulação, o juízo de Deus, a volta de Jesus, aqui, nesse sentido aqui. Bom, e dentro de tudo que a gente falou, um resuminho também possível, né, é só uma possibilidade, não uma certeza, de que esses selos todos aqui também possam representar um resumo de toda a nossa história de salvação, né? Desde a morte e ressurreição de Jesus, quando ele vence, ele sobe aos céus, ele reina, até então a segunda vinda dele, porque fala dos sinais do céu, e logo a gente vê que fala, então aparecerá. Então seria, né, como se a gente pegasse todos os juízos, os flagelos, as coisas que vão acontecendo, as perseguições, em todos os selos e se contasse a nossa história, tá? Isso é uma das interpretações, né? E a gente pode interpretar de várias formas isso aqui. Bom, pessoal, então, nós encerramos o capítulo 6. Falamos então desses eventos do sexto selo, falamos nas almas do quinto selo, e então nós vamos encerrar o capítulo todo aqui, do 6, né? Então depois a gente começa em sequência o capítulo 7. Muito obrigada pela presença. Espero você então na próxima aula. Tchau, tchau.